Muito bem, turma, vamos lá. Segunda parte da atividade da terceira quinzena do Web 2. Então, você precisa fazer um PHP que recebe os dados que vieram do CAD1, tá? Criando então o arquivo chamado CAD2 e vai colocar todos esses dados na tela. Quando estiverem vazios ou não escolhidos, informe isso na tela também. Lembrando que essa questão de vazio significa, por exemplo, se você chega e não marca uma opção de música, por exemplo. Tá? Não descarte os arquivos, que vai ser necessário utilizá-los na próxima quinzena. Então, também não precisa enviar o arquivo. Tá? Qual é a ideia? Né? Já sabe, fazendo esse exercício você está mais capacitado a responder, então, a atividade da terceira quinzena. Essa atividade já foi, estou fazendo isso agora a pedido do pessoal, né? Então, vamos lá. O que acontece? Lembrando, você precisa de um servidor para fazer a execução da linguagem do PHP a partir de agora. Tá? Então a gente está utilizando o Uniserver. Pode utilizar qualquer um, pode utilizar Champ, pode utilizar o que você encontrar aí desses sistemas de desenvolvimento integrados aqui, tá? E transforma o seu computador normal em um servidor, tá? Lembrando que é só para desenvolvimento que isso daí vai funcionar, tudo bem? Você nunca vai deixar um site real rodando em cima de um Uniserver instalado desse jeito aqui, tá? Por enquanto, a gente precisa apenas do servidor Apache, tá? É ele que faz a parte de página de web. Mais tarde a gente vai precisar do MySQL para banco de dados, mas por enquanto só o Apache mesmo ele já vai resolver o caso. Você deve salvar seus arquivos dentro do Uniserver, no diretório www. A gente criou uma pastinha web2 e já deixou o CAD1 lá dentro. Tenha certeza de estar sempre editando o arquivo que está no local correto. Então, drive C, Uniserver www web2. Muito bem, a gente está aqui em drive C, Uniserver www web2, CAD1. Tudo bem? Esse é o cara que a gente está abrindo aqui. Perceba que quando você vai abri-lo pela web, o servidor faz a mesma coisa que os servidores de internet fazem. A gente nunca sabe exatamente qual é o diretório aonde o arquivo está. A gente só consegue ver a parte que é pública. Então, para frente do www, o servidor apresenta para a gente via internet. Então a gente só vê o diretório web2 e dentro dele CAD1. Tudo bem? Tome cuidado com a mania de simplesmente olhar o arquivo aqui e dar dois cliques nele. Tá? Quando você faz isso, o seu Windows vai tentar disparar diretamente o arquivo PHP. Ele não vai saber o que fazer com isso. Você precisa acessar através da estrutura do Uniserver. Então você clica ali no ver www. Ele vai abrir para você o drive local, ou seja, localhost, pela internet. Tá? Então o que ele fez aqui? Ele já escondeu o C2 pontos Uniserver www. Tudo bem? É a mesma coisa que acessar pela web mesmo. Aí, clica no diretório onde você está fazendo as coisas e clica no arquivinho que você quer executar. Tudo bem? Então vamos lá. Preenchendo aqui o formulário, né? Vamos lá. Fazendo o teste. Senha fantasticamente difícil de 1 até 5. Sexo masculino, CEP geral, altura, peso, tudo mais ou menos aqui para testar, tá? Tem que marcar pelo menos 2, então, sei lá, sertanejo MPB. Quando a gente envia hoje, não existe CAD2. Olha lá no diretório, não tem mesmo. Então a gente vai fazer ele aqui, tudo bem? O CAD2 vai receber as informações desse formulário. Essa é a parte 2 da atividade. Simplesmente receber os dados e colocá-los na tela. Avisa se não tiver marcado ou escolhido. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos expandir aqui. Arquivo novo. Imediatamente salvar o arquivo.
veja de estar no diretório correto, cat2.php. E agora sim, o que acontece? Sendo ele um PHP, ele vai montar uma página web padrão. E o PHP se encaixa dentro de uma página web. Portanto, a gente vai colocar aquele HTML básico. Faz a indentação corretamente. Coloca o título. Lembra de fazer aqui o ajuste para português. E vamos lá. Body, então, a gente vai abrir PHP e mais aqui embaixo encerrar o PHP. Ótimo. Vamos então já utilizar um comandinho interessante aqui, ó. Vamos colocar os dados recebidos na tela. Então eu vou pedir echo, que é o comando que vai escrever informações no HTML. E eu quero que o echo então apresente na tela, através de um print recursivo, o que eu recebo no formulário post. Vamos ver isso aqui. Então, ó, salvei. Volto ele aqui para o cantinho. E vamos ver o que vai acontecer então. Veja que agora eu já tenho o CAD2. E vamos lá. Ah, a senha. Validação está funcionando. Olha aí. É assim que a informação chega para o PHP. Esse jeito de colocar na tela, eu recomendo para que você faça isso enquanto desenvolvimento, tá? O que chega para o PHP? Chega um vetor. Esse vetor, na posição nome, recebe o texto fazendo teste. Na posição senha, eu coloquei uma senha hiper difícil, 1, 2, 3, 4, 5. Posição do vetor, tá? Sempre posição do vetor chamada sexo, recebe M. Posição chamada CEP dentro do vetor, recebeu 13.400.000. Posição altura recebeu 1,8, posição peso recebeu 80. O checkbox do sertanejo recebeu o valor sertanejo. O checkbox do MPB recebeu MPB. E os outros? Justamente por não existir, você conclui que eles não foram marcados. Entendeu a ideia? Então aí a gente vai agora fazer a programação referente a isso. E foi clicado o botão de submit. Tudo bem que tinha o texto de enviar dados. Esse 1 aqui aparece como sendo simplesmente o preenchimento, né? A finalização da linha que retorna verdadeiro, então ela retorna 1. Tudo bem? Agora vamos colocar isso de um jeito, né, que seja apresentável para o usuário. Isso aqui é só para desenvolvimento, é só para você, tá? Não seria assim uma resposta aceitável aqui para a segunda parte. Então vamos fazer essa apresentação dos dados corretamente. Tudo bem? Então veja só. Se dentro da variável post eu tenho a posição nome, vamos programar aqui. Eu quero pegar a posição nome, depois eu tenho lá a posição senha, tenho também a posição sexo, tenho também a posição CEP. Cuidado com os maiúsculos e minúsculos, tá? Isso pro PHP é fundamental. Tem que estar certo, igualzinho. Se você digitasse aqui CEP minúsculo, por exemplo, ele não ia localizar a informação, porque a variável para todos os efeitos para ele é outra variável. Tudo bem? Então, ó, post do peso. E aqui a gente vai começar a ter a parte interessante. Vamos fazer essa parte mais simples primeiro. Então, colocar em tela o nome. Essas coisas repetitivas aqui, ó, vamos fazer o famoso recorta-cola.
o jeito mais prático de fazer, mas enfim, vamos seguir pelo simples. Isso aqui simplesmente vai colocar a informação na tela, sem nenhuma formatação, sem nenhum dado extra, tá? Então, ó, vamos salvar e ver como fica. Olha lá, colocou tudo melado aqui na frente, tudo de qualquer jeito. Lembre, é HTML, então precisa de um pouco de capricho aqui na coisa. Vamos lá. Então, ó, nome. E aí você pode concatenar aqui na frente esse eco do nome. Como que ficaria? Ou você deixa assim e ele simplesmente vai imprimir na frente. Eu vou começar a fazer do jeito que parece ser o mais simples, para depois fazer o mais prático, tá? Então, ó, esse seria um grupinho, colocar nome na tela. Tudo bem? Eu vou tirar esse de cima aqui, para ficar melhor. Olha lá. Nome, fazendo o teste. Quebrou a linha e daqui para frente está tudo ainda de qualquer jeito. Então vamos seguir a mesma tática aqui, tá? Vamos fazer esses grupinhos. Muda o texto, senha, sexo, CEP, altura e peso. Todos eles depois também vão ter o BR. E se quiser deixar assim bem marcado cada grupinho. Esse Enter aqui de separação, pessoal, é puramente visual para a gente na parte do PHP, tá? Isso não vai aparecer no HTML. O que aparece como quebra de linha no HTML é o BR, tá? Então isso é só para que a gente organize melhor aqui o código. Olha lá o resultado. Então, foi recebido o nome, o sexo, senha, CEP, tudo conforme preenchido no formulário anterior. Agora vem a parte legal. Lá no CAD1, nós fizemos o formulário com esses checkbox. Tudo bem? O que eu recomendo? Pega essa partinha, copia para lá. Só para te dar os nomes. Você quer só esses nomes aqui, ó. Então, olha só. A gente tem que saber se funk foi ou não clicado. Então, a gente precisa fazer um if para isso. Como que vai funcionar? Lembra quando a gente colocou aquele printr na tela? Só vieram os checkbox que foram marcados. Então, você faz o teste pelo nome do checkbox. E de que forma? Existe no PHP uma função chamada isSet. Então, você vai simplesmente pedir para o PHP a verificação. Olha, tem essa variável aí na memória? Qual seria a variável? O formulário foi enviado pelo post e eu quero saber então a posição referente a checkFunk. Se o checkFunk existir na memória, é porque ele foi enviado dentro do post, ou seja, o usuário clicou nele, então ele está marcado. Aí a gente vai pegar e vai colocar aqui. Se não foi, nossa, não? Olhando a solução agora não parece muito simples? E é a mesma coisa que você vai fazer para todos os outros. Só repetir. Então, ó, funk. O próximo é rock. Check do rock. O próximo, clássica.
próximo é sertanejo. Vamos aqui já apagando aqueles que já fizemos. Aí aqui MPB. Opa, quase isso. E por fim, metal. Removemos a nossa colinha aqui. Beleza? E lembrando que isso aparece na tela e vai precisar então de um BRzinho aqui para separar. Colocando aqui, ele vai valer para tanto faz, né? Para a parte de cima ou para a parte de baixo. Vai ser colocado funk escolhido ou funk não foi escolhido. E vai dar o BR para quebrar a linha para o próximo. Vamos colocar esse separador nos outros. Aquelas dicas de editor, né? Como é que eu estou fazendo isso daqui de... Nossa, duplica a linha e vai para baixo simplesmente. Na linha onde eu estiver com o cursor, Ctrl, Shift e D de dado, duplica a linha. Tá? Então o D é duplicar, ele vai duplicar a linha. Aí, com o Ctrl e Shift apertados, seta para baixo, eu venho deslocando ele, ó, até a posição que eu quero. Tá? Depois que você pega o jeito com isso daqui, fica bem rapidinho de fazer. É isso aí, está resolvida a nossa segunda parte. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no código como um todo da parte 2 aqui. Veja que ele acaba ficando um pouco extenso, mas não é complexo. Tá? É justamente porque a gente está fazendo um por um, para ficar bem perceptível aqui. Estrutura normal do HTML, abre o PHP e coloca as variáveis na tela. Tá? Cada grupinho tem um descritivo fixo que você mesmo digitou, tá? Então isso daqui vai aparecer. Aí ele traz a variável do formulário, sei lá o que o seu usuário vai preencher, tá? Você mesmo pode testar isso mudando várias vezes. Depois, senha. Questões de segurança agora não vem ao caso, tá? A gente está simplesmente colocando o formulário em tela. A senha é recebida dessa forma mesmo, tudo bem? Você vai utilizar essa variável quando for salvar no seu banco de dados. E lembrando que é um teste de formulário, tá? Você nunca vai colocar a senha que o cara digitou na tela. Isso daqui é só para a gente entender a transmissão aqui do formulário, tudo bem? O sexo, que era lá, era uma alternativa, mas para cá vai simplesmente chegar como um caractere escolhido, M ou F. Tá? CEP, altura, peso. Perceba que tudo isso, pessoal, vai chegar aqui como sendo texto. Conversões, por exemplo, como deixar a altura numérico. Se você quiser fazer com altura e peso uma conta de índice de massa corporal depois, vai ser necessário entender como que o PHP começa a tratar conversão de dados. Tudo bem? Isso aqui é um pouquinho mais para frente. E aí, aqui é a parte da escolha múltipla, né? Então, se ele verifica se está marcado, não está marcado. Vamos ver se isso daqui está certo, se eu errei em alguma coisa. Vamos lá. Volta o nosso código aqui para o cantinho. E vamos ver a recarga da página. Recarregando. Estou usando o mesmo formulário, tá? Sempre que você faz o reenvio de um post, ele pergunta novamente. Então, olha aí. Nome, fazendo teste, senha, sexo, CEP, altura, peso. E olha lá, funk não foi escolhido, rock não foi escolhido, clássica não foi escolhido, sertanejo e MPB foram escolhidos, metal não foi escolhido. Tudo bem? É só isso aqui, a parte 2 ali da solução, né, para que a gente se preparasse para responder o formulário da terceira quinzena. A ideia era o quê? Montando esse super simples receptor de formulário aqui, você já tem que entender
que as posições, conforme você codifica essa posição com o name na página, é este name que vai ser utilizado dentro da posição do post, tá? Então, ó, você usou post, vai chegar lá no PHP a variável $_post. Essa variável é um vetor. Então, conforme você cria aqui um input type de nome, você vai ter uma posição chamada nome dentro do vetor post do PHP quando recebe o formulário. E assim vai sucessivamente. Para os campos de texto é simples, ele vai simplesmente trazer aquilo que está preenchido, sem nenhuma coisa extra aí não. Os radio, a ideia é que você tenha sempre um deles preenchido. Clicou em um, desmarca o outro, então sempre um valor ou outro você vai ter. Isso vai chegar como se fosse um texto normal, como se fosse uma caixinha digitada. Só que você vai receber o valor que você mesmo deixou codificado aqui, tá? Codifique isso como você quiser, conforme a sua alternativa. CEP, texto simples, altura e peso por enquanto, texto simples. E aqui é no checkbox que começa a ficar interessante. Ele só vai transmitir o checkbox que está marcado. Qual que é a ideia? Imagina que você tivesse lá 3.000 opções de alguma coisa para escolher. E só escolhe duas. Ele não vai ficar transmitindo as 3.000 opções, marcado ou não marcado. Ele só vai transmitir aquelas que você marcou para economizar na transmissão aqui pela web. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Tá feito, resolvido, sem muita dor de cabeça. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui no código para que você tenha ele na tela um pouco melhor, tá? Então, ó, CAD2, que a gente tem estrutura básica do HTML, verificação, colocando na tela cada um dos grupinhos. O echo escreve HTML, tá? Então veja que isso aqui na sua programação de PHP vai se transformar nisto aqui, ó. Olha o código-fonte da página. Ele coloca tudo uma seguida da outra. Então perceba. Na tela aparece bonitinho porque tem o BR para quebrar. Tudo bem? Mas o PHP simplesmente vai escrevendo o HTML. Tudo bem? Então olha lá o que saiu. Nome fazendo o teste. Perceba que aqui estava em linha separada, tinha comando. Tudo que você fizer aqui, olha os ifs lá embaixo também, ó. Toda essa parte de programação, ela desaparece. Só vai surgir no HTML, que vai ser colocado na tela pelo navegador de internet, só vai aparecer ali aquilo que for comandado pelo echo. Ó, MPB escolhido. Então tá lá, ó, MPB escolhido. A outra opção MPB não escolhido não foi executada porque o if veio para a parte do verdadeiro aqui em cima. Tudo bem? A hora que você começa a ver os dois lados aqui funcionando, fica mais simples de entender tudo. Tá ok? Estamos aí então à disposição para dúvidas, perguntas. Vou terminar de codificar aqui o vídeo, subir para o YouTube e aí eu coloco o link para vocês aí no canal. Tá? Até mais então. Valeu, turminha. Tchau.